Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um exercício de hidrodinâmica. Bom, como que é esse exercício? Primeiro, situação que está descrita no enunciado. Eu tenho aqui esse recipiente, tá? Que tem essas duas partes aqui, e eu tenho três líquidos dentro desse recipiente. O líquido A, o líquido B, que está só nesse pedacinho aqui em cima, e o líquido C, que está ocupando esse espaço aqui. O que o exercício quer saber? Ele quer saber a altura dessa coluna do líquido C, quer saber isso daqui. Essa altura aqui da coluna do líquido C. Qual que é outra informação que ele dá? Ele dá as massas específicas de cada um desses líquidos, como μA, μB e μC. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar a lei de Steven, tá? A gente vai usar pressão. Como é que eu tenho que fazer isso? Eu preciso escolher aqui algum ponto que me interesse para eu dizer que a pressão vai ter que ser igual. Que ponto que eu vou escolher nesse caso? Eu vou escolher esse ponto aqui, é claro, porque eu quero saber a altura da coluna C, então eu tenho que escolher esse ponto aqui. E eu vou escolher o ponto do outro lado ali da coluna, que está na mesma direção. Vou chamar esse ponto aqui de ponto 1 e esse ponto de ponto 2. O que a lei de Steven diz? A lei de Steven diz que no ponto 1 e no ponto 2 eu tenho que ter a mesma pressão. A pressão em 1 tem que ser igual à pressão em 2. Tá? Só que eu tenho que analisar que elementos que eu tenho aqui fazendo pressão em 1 e fazendo pressão em 2. Eu sempre tenho que considerar a pressão atmosférica, que eu vou chamar de P0. Então eu vou ter pressão atmosférica tanto nessa coluna quanto nessa. Tá? Que mais que eu tenho aqui? Bom, no ponto 1 eu tenho a pressão exercida aqui pela coluna C. E no ponto 2 eu tenho a pressão exercida por esse pedaço aqui do líquido A e pela coluna aqui do líquido B. Eu vou chamar a altura aqui do líquido B de H minúsculo, tudo bem? Então, se a altura da coluna C é H maiúsculo e da coluna B é H minúsculo, esse pedaço aqui da coluna A vai ser H menos esse H minúsculo, vai ser Hzão menos Hzinho. Tá? Agora eu posso calcular a altura da minha coluna C, vai ficar em função dessa altura aqui, desse H minúsculo e das massas específicas. Não precisa ter medo quando o exercício não dá número, pode fazer com as letras, é a mesma coisa, não se assuste por causa disso. Então, vamos aplicar a lei de Steven, pressão no ponto 1 tem que ser igual à pressão no ponto 2. Como eu falei, sempre vão considerar a pressão atmosférica. Então, aqui no ponto 1 eu tenho a pressão atmosférica, que a gente costuma chamar de P0, mais a pressão exercida pela coluna C. Né? Como é que eu calculo isso? A pressão exercida pela coluna vai ser a massa específica vezes a gravidade vezes a altura dessa coluna. Tá? A massa específica é a massa específica do líquido C, que é μC. Tá? Gravidade, que eu vou chamar de G, e a altura dessa coluna, que é H. Tem que ser igual à pressão no ponto 2. Vai ser o quê? A pressão atmosférica, que eu chamo de P0, tenho sempre que considerar essa pressão, mais a pressão exercida pela coluna de líquido A e a pressão exercida pela coluna de líquido B. Pelo líquido A eu tenho massa específica de A, gravidade e a altura aqui dessa coluna de líquido A, que vai ser Hzão menos Hzinho, mais essa coluninha aqui de líquido B, massa específica de B, gravidade e H minúsculo, que é a altura aqui da coluninha B. Vamos lá.
Agora eu tenho que fazer esses cálculos isolando aqui o que eu quero encontrar, que é o H maiúsculo. Para começar, eu tenho a pressão atmosférica dos dois lados, então já posso excluir. Agora que eu excluí a pressão atmosférica dos dois lados, eu tenho em todos os termos o G, que é a gravidade. Então o que eu posso fazer? Posso excluir o G também, que é um termo em comum, tá? Agora ficou mais fácil eu fazer a continha. Então sobrou desse lado μc vezes H, e do outro lado já vou fazer a distributiva μA vezes H maiúsculo e massa específica de A vezes H minúsculo aqui com sinal negativo, já coloquei. E μB vezes H minúsculo. O que eu vou fazer? Como eu quero saber o valor de H maiúsculo, eu vou colocar esse termo aqui desse lado da equação. Então, μC vezes H maiúsculo menos μA H maiúsculo vai ser igual o que ficou ali do outro lado, multiplicando H minúsculo. Vamos lá. Vou colocar o H maiúsculo em evidência, porque é o que eu quero descobrir. H maiúsculo em evidência sobra μC menos μA. Para ficar bonitinho desse lado, também vou colocar o H minúsculo em evidência. Então, H minúsculo, μB menos μA. E agora, ficou fácil. Tenho que passar isso aqui que ficou dentro do parênteses para o outro lado dividindo. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Dessa forma já vai sair direto a altura da coluna C. μB menos μA μC menos μA. Tá feito o exercício. Encontrei em função da altura da coluna B e das massas específicas a altura da minha coluna C. Tá feito o exercício. Obrigada, pessoal. Até a próxima.